Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilândia. E hoje nós vamos falar sobre a Europa e a dinâmica da natureza. Agora vocês vão começar a estudar os continentes, certo? O primeiro que vocês vão estudar é a Europa e como a gente vai começar um estudo sobre os continentes, é importante a gente relembrar quais são os continentes do planeta. Aqui a gente tem a América, a África, a Oceania, a Ásia, Europa e a Antártida, certo? Para ser um continente, precisa se considera, certo, que é uma grande massa de terra cercada por água, certo? Maior que a Oceania. Por quê? Porque essa definição também é uma definição de ilha, certo? Uma extensa área continental cercada por água. Então, a Europa, como vocês podem ver aqui, ela não é cercada por água. O que é que a gente vê? Que a Europa e a Ásia, elas sim são cercadas por água. Então, a Europa, ela é considerada uma península asiática quando a gente fala em aspecto físico, certo? Uma península asiática. O que é uma península? É uma extensão de terra, certo? Cercada por água dos lados, com uma porção que liga a uma região, a outra área com terra. Aqui, ó. Ela é cercada por água e tem aqui esse pedaço que liga com a parte continental, tá? Então, a gente diria que a Europa seria considerada uma península asiática se tratando dos aspectos físicos. Mas por que a gente considera a Europa como um continente? E é um continente muito importante na história do mundo, tá? Por quê? Porque tem as características históricas, econômicas, sociais, que têm grande relevância, tá? Então, a Europa é, sim, considerado um continente, tá? E aí a gente vê aqui a divisão política da Europa. A Europa, ela tem 50 países, segundo a ONU, em 2019. Ou seja, é um continente pequeno. Se vocês forem ver aqui, a gente vê que ela só é maior do que o continente da Oceania, tá? Então, é o segundo menor continente, mas que tem uma grande quantidade de países. Isso por quê? Porque tem países que são muito pequenininhos, por exemplo, como aqui o Vaticano, tá? Lá onde fica Roma. O Vaticano é o menor país e a Rússia aqui é o maior, mas a parte da Rússia, que pertence à Europa, é só um pedaço, tá? Só essa partezinha aqui. Inclusive, a capital, Moscou, ela está na parte europeia. Então, a Rússia, ela pertence a dois continentes, ao continente europeu e ao continente asiático, como também a Turquia, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Turquia, parte europeia. Ela pertence ao continente europeu e ao continente asiático, tá? Então, aqui estão todos os países, tá? A divisão política da Europa. E a Europa, ela tem, a gente vai ver uma característica que são as penínsulas, tá? Como eu já falei, são cercadas por água e tem uma parte aqui que se liga à parte continental. Então, a gente tem aqui a Península Ibérica, a Península Balcânica, aqui em roxo, aqui. A Península Itálica, que é formada principalmente pelo país da Itália, né? E a gente tem a Península Dinamarquesa e a Península Escandinava, certo? Então, vocês estão vendo que a Europa tem muitas penínsulas e tem aqui, ó, muitos mares. O Mar Báltico, o Mar do Norte, aqui tem o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, tá? E aqui os oceanos, né? Aqui o Oceano Atlântico desse lado. Antes eu vou só voltar aqui para a gente ver só uma questão aqui dos limites europeus. Aqui a gente tem, nessa parte aqui, que faz a divisa com a Ásia, a gente tem aqui os Montes Urais,
tá? Que é um limite físico, né? Os Montes Urais é uma cadeia de montanhas que vai ter nessa região aqui e vai marcar a divisão do que é Europa e do que é Ásia. Tem aqui também descendo o rio, certo? O rio Ural, que nasce no Monte Ural. Tem o Mar Cáspio, aqui, ó, que também vai marcar essa divisão. E as montanhas do Cáucaso, que ficam aqui, tá? Ao norte, a gente tem aqui o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, a gente tem o Mar Mediterrâneo, aqui embaixo. E aqui, ao lado oeste, a gente vai ter o Oceano Atlântico, tá? Então, isso aqui vai ser os limites para marcar a Europa. Então, vamos lá falar do relevo europeu. Na maior parte da Europa, predominam as baixas altitudes. Cerca de 2/3 das suas áreas continentais tem altitude inferior a 200 metros, ou seja, vai ser marcado por planícies. O relevo europeu é formado por planaltos, cadeias montanhosas, planícies e depressões. Então, a gente vê uma característica de 2/3 marcado por planícies, mas a gente também vê outros relevos, que são os planaltos. A gente vê aqui, ó, os planaltos em amarelo, as cadeias montanhosas aqui em marrom e as planícies aqui no verde claro, e as depressões a gente vai ver nesse verdezinho aqui mais escuro, tá? Aqui, ó. Os planaltos são formas de relevos desgastadas pela erosão, caracterizadas por baixas altitudes e formas arredondadas ou planas, localizados na parte central e sul do continente. E aí a gente vai ter essa característica dos planaltos que sofrem um constante processo de erosão, né? As chuvas, o frio, eles vai contribuindo para esse processo de erosão e vai tornando esses planaltos mais arredondados. O topo desse planalto ele vai ficando mais arredondado e mais plano, que eles lá vão chamar de mesetas, né? São conhecidos como mesetas, por ter esse topo aplanado, como a gente tem aqui nessa imagem aqui, ó. A gente vê que tem uma altitude, né, um pouco alto, e tem essa característica aqui de ser plano no topo. Aqui a gente tem as planícies sedimentares, localizadas na parte leste e na parte central do continente, cortadas por importantes rios navegáveis e se estende do Mar do Norte aos Montes Urais, ou seja, é a maior porção do continente que a gente vê aqui, ó, toda essa área que a gente vê de verde claro. As depressões absolutas ocorrem junto ao Mar Cáspio e nos Países Baixos, ao norte do rio Reno. Vejam só, as depressões, elas podem ser relativas e absolutas. Na Europa, a gente vai ver a presença de depressões absolutas. O que é isso? Elas são abaixo do nível do mar, elas são mais baixas do que o mar, certo? E aí, a gente, toda vez que falar nessas depressões, a gente vai se lembrar lá dos Países Baixos, tá? Na Holanda, principalmente, eles fazem o quê? Como é muito baixo, a água do mar ela vem avançando para a parte continental, né? O mar vem avançando para a terra que pertence ali ao país. E aí os holandeses eles constroem diques, canais de drenagem e até moinhos também para fazer o bombeamento de água, para retirar a água do mar e eles poderem utilizar aquela área continental. Aqui eu trouxe imagens dos diques e dos moinhos que vão pegar essa água do mar e impedir que o mar adentre nessas áreas mais continental, tá? Para o país não perder a sua extensão territorial. E a gente tem as cadeias montanhosas, tá? Que elas são localizadas mais no sul do continente. Elas são frutos da colisão das placas tectônicas, a placa eurasiática com a placa africana.
E aí, essas placas tectônicas, o encontro dessas placas tectônicas, vai fazer com que ainda exista atividades sísmicas na região europeia, nessa porção mais sul. Deixa eu mostrar aqui. Ó, como vocês podem ver aqui, as montanhas elas vão ficar aqui, ó, mais ao sul, tá? Onde aqui tem a placa africana, tá? E aqui toda essa placa que é a placa eurasiática. Então, quando essas placas se movimentaram, né, o choque dessas placas fez com que soerguisse aqui as montanhas. Então, a gente vai ter as montanhas do Cáucaso, aqui os Alpes. Então, a gente vê os Alpes escandinavos aqui que vai ser fruto do choque dessas placas, e aí a gente vai ver ainda atividades sísmicas como os terremotos, vulcões que vai acontecer por conta desse encontro de placas tectônicas. Aí aqui eu trouxe a imagem também das montanhas. As montanhas, a gente sempre vai ver esse topo das montanhas sempre congelado. Por quê? Porque tem altitudes muito altas, né? Mais de 4.000 metros. Então, vão ser sempre bem frios, que quanto mais alto, mais frio. Falando um pouco da hidrografia da Europa. A hidrografia, sempre que a gente fala em hidrografia, a gente vai lembrar que é o estudo dos corpos hídricos, o estudo dos rios. Os rios europeus não se destacam pela grande extensão, mas por seu volume de água e importância via de transporte. A Europa apresenta cerca de... ficou cerda aqui, mas é cerca, viu, pessoal? Presta atenção, porque às vezes a pessoa está digitando e não percebe. Cerca de 75.000 quilômetros de vias fluviais, os quais 43.500 quilômetros são construídos por canais. Os principais rios europeus são o rio Danúbio, o rio Volga e o rio Reno. Veja só, aqui está o rio Volga, aqui está o rio Reno e o rio Danúbio. O rio Volga, ele é o rio maior, tá? O rio maior da Europa, mas ele, no ano, ele passa um período congelado. Então, ele é importante, mas ele é destacado como um dos mais importantes, mas dos três ele é o menos importante por esse período que passa congelado devido ao frio, né, nessa região aqui da Rússia. A gente tem o rio Reno, que ele vai nascer na Suíça e vai passar pela França e Alemanha, né? Ele vai dividir ali a região da França e da Alemanha e desaguar lá no porto de Roterdã, na Holanda. E aí ele, junto com o rio Ru, que é um dos seus afluentes, ele vai se localizar nessa parte mais central da Europa e vai permitir um grande transporte dos produtos industriais, certo? Escoar uma grande quantidade dos produtos. E a gente tem o rio Danúbio, tá? Que também vai ser um dos mais importantes. Ele vai nascer na Alemanha e vai passar por vários países europeus, tá? Ele é o que corta o maior número de países europeus, o rio Danúbio. Ele tem 2.858 quilômetros de extensão e desses 2.450 são navegáveis em qualquer época do ano. E aí ele vai se juntar ao rio Reno, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que eles se separavam só nesse pedacinho aqui. Aí foi construído uma parte para integrá-los. E aí a gente vai ver a importância, porque eles vão ligar aqui o Mar Norte ao Mar Negro e, consequentemente, aqui ao mar Mediterrâneo, tá? Então, isso vai permitir uma grande rota de navegação dos produtos europeus. Então, por isso que os rios europeus, eles têm grande importância, porque eles vão servir como hidrovias para circular as mercadorias produzidas no continente. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês procuram o professor de vocês. Até a próxima!